Corinthians e Palmeiras empatam no derby paulista, um derby onde o Corinthians chegou a jogar um bom tempo com 2 jogadores a menos, porque o André foi expulso no primeiro tempo e na segunda etapa o Mateuzinho também. Eu vou comentar sobre este empate neste derby paulista aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já vale destacar o que valia para cada equipe esse jogo, né? Porque o derby sempre é algo muito pesado, assim como é um Fla-Flu, assim como é um Grenal, clássicos que também tiveram nesta rodada, e assim como no Grenal também terminou 0-0, né? Eu torço pro Grêmio, né? E foi um cenário um pouquinho diferente, porque o Grenal foi um jogo fraco tecnicamente, chegou a ter uma expulsão que foi o do Vieri, zagueiro do Grêmio na reta final, mas um jogo com poucas chances. Nesse caso aqui, um jogo mais emocionante por ter expulsões mais rápidas, um contexto onde foi um ataque contra a defesa do Palmeiras por um bom tempo, por ter mais jogadores em campo, e a chance derradeira do Yuri Alberto, que poderia ter dado a vitória épica para o Corinthians, mas ele perdeu. Daqui a pouco eu comento mais sobre esse lance. Já vale falar sobre a primeira expulsão. Expulsão com 35 minutos do primeiro tempo do André, uma expulsão bizarra, cara. Ele sofre uma falta ali do Andrés Pereira, vira pro Andrés Pereira, o Andrés nem olhou pro André, o André simplesmente pega no saco. E aí depois eu acho que ele se arrepende bem na hora, e ele vai disfarçando um pouquinho depois, como se estivesse só arrumando os shorts. E aí o juiz vai no VAR depois de ver isso daí. A cena é bizarra, cara. O Flaco Lopes olha pro banco, faz assim e pega a mão no saco pra mostrar o que aconteceu. É bizarro, cara. E de fato o árbitro foi ver no VAR. E aí como é que se analisa esse tipo de lance? Porque é uma análise que você vai analisar? Ah, teve um gesto obsceno ou ele simplesmente estava arrumando a cueca? Vai da perspectiva de cada um. Agora, o que eu penso é o seguinte: o André deu bobeira, vacilou. Praticamente uma semana atrás teve uma expulsão muito parecida contra o Fluminense. 2 semanas atrás, do Alan, né? E você cometeu a mesma bobeira, o mesmo erro. E a diferença é que isso daqui sendo um clássico e ainda no primeiro tempo, deixando seu time na mão pro restante do jogo inteiro com 1 a menos, é uma bobeira, uma burrice muito grande do André, cara. Ele vacilou, bobeou feio. Eu não expulsaria porque, pô, não é possível, o cara pegou no pinto e foi expulso, cara. E o André nem olhou. E o André, até quando ele faz isso, ele já disfarça um pouquinho. A real é que é uma expulsão muito besta, cara. Eu não expulsaria de simplesmente achar que não tem motivo para expulsar isso daqui. Mas tá na regra, né? É um gesto obsceno. E aí ele é expulso. Uma expulsão muito burra, né? Vai para a segunda etapa e o Palmeiras vai aumentando seu volume de jogo. O Mateuzinho também é expulso, uma jogada onde o Flaco Lopes conduz a bola, é desarmado. E aí o Flaco, muito inteligentemente, no momento em que o Mateuzinho iria se levantar, o Flaco prende a perna do Mateuzinho. E aí quando o Flaco levanta, o Mateuzinho preso, ele vai lá, revida e dá um soco na cara do Flaco. Já tendo amarelo. Ele leva o amarelo, é expulso, o VAR manda corrigir, tira o amarelo e dá o vermelho direto. Bem expulso, não sei o que passou na cabeça do Mateuzinho. O Flaco provocou, o Flaco cavou essa reação do Mateuzinho. Isso é verdade. Só que aí o jogador tem que ser inteligente. Você já tá com 1 a menos, é um clássico, o jogo tá difícil, você desarmou, o seu time está com a bola. Não tem porque você ter o desespero de sair correndo para tentar daqui a pouco se livrar pelo Flaco Lopes ali, e você devolve com um soco na cara do Flaco. E sabe o que eu acho mais feio? É a forma como ele sai xingando o auxiliar, que dava pra ver claramente reclamando bastante, sendo que não tem o que reclamar, cara. Ele deu um soco na cara do Flaco Lopes. Uma expulsão muito besta também. E logo depois dessa expulsão vem a grande chance do jogo, que não foi nem do Palmeiras, foi do Corinthians. Um contra-ataque do Yuri Alberto, onde ele ganha uma dividida do Felipe Anderson, consegue adiantar ela de cabeça, sai cara a cara com o Carlos Miguel, poderia dar o passe pro Kaique, mas o que eu acho que passou na mente do Yuri Alberto? Cara, tô de frente pro gol. Eu sou o protagonista do time do povo. Eu sou centroavante. Eu sou pago para fazer gol. Tem uma certa marcação chegando para auxiliar o Kaique. Eu não vou arriscar daqui a pouco dar um passe e o passe sair errado. É melhor eu finalizar, que daqui a pouco até a finalização não é tão boa, mas existe a chance do gol. E aí o Yuri finaliza. Eu acho que o ideal seria finalizar cruzado. Mas ele finaliza mais aberto assim e o Carlos Miguel defende.
era a grande chance do jogo. O Corinthians com 2 a menos, ali foi a chance de fazer história e ganhar o derby contra o Palmeiras. Mas o Yuri Alberto foi fominha, deveria ter tocado para o Kaique, e acabou finalizando, sendo defendido ali pelo Carlos Miguel. Só que é difícil, cara. Centroavante de frente pro gol vai querer virar herói, cara. Vai querer ser o cara que aparece ali como: ah, o Corinthians venceu o clássico com 2 jogadores a menos. Venceu por 1 a 0. De quem foi o gol? Essa vai ser a primeira pergunta, não é de quem foi a assistência. Então o cara quer entrar pra história. Só que às vezes vale mais a pena esse resultado coletivo do que até mesmo você entrar e aparecer ali como o grande nome dessa vitória. Então, de fato, o Yuri deveria ter passado pro Kaique, porque ele estava sem goleiro, era só empurrar pro gol. Ele acabou finalizando e o Carlos Miguel ali salvou o Palmeiras. O Hugo Souza depois faz boas defesas também, onde o Palmeiras vai empurrando o Corinthians, tendo 2 jogadores a mais. Mas fecha nesse 0 a 0. Eu acho que, inclusive, reclamação de arbitragem das duas equipes, eu acho que dá pra falar o seguinte. Eu vi a entrevista do Hugo Souza no final do jogo, falando que o Flávio, né, que foi o árbitro da partida, apitou só para um lado. Desculpa, mas isso é discurso de time perdedor, cara. E não é o caso do Corinthians. Então é bom o Hugo Souza mudar a mentalidade dele. Porque foram erros do Corinthians. Quem pegou no saco não foi o Flávio, foi o André. Quem deu um soco na cara do Flaco Lopes não foi o Flávio, foi o Mateuzinho. Então assim, a expulsão do Mateuzinho é incontestável. E a expulsão do André, na minha forma de enxergar o futebol, eu não expulsaria, não daria nem amarelo, não faria nada. Só que, pela regra, é gesto obsceno e os próprios caras do Corinthians deveriam saber, né? Dias atrás o Alan fez a mesma coisa e foi expulso. Então é o mesmo erro. E assim, você errar uma vez, beleza. Errar 2 vezes é burrice. Tudo bem, não foi o mesmo cara, mas o mesmo time em um espaço-tempo tão curto, o mental desses jogadores tem que ser mais estudado. Do Mateuzinho, por não ter se aguentado ali revidado no Flaco. E do André, que, pô, foi querer pegar no saco, cara. Tanto lugar pra fazer isso. O cara que fazer isso no meio do jogo, pô, é complicado. Mas enfim, eu não expulsaria o André não, tá? Mas a regra diz que isso tem que ser feito. E ali ele foi expulso. Isso moldou o restante do jogo. Enfim, fecha nesse 0 a 0, empate entre Corinthians e Palmeiras. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.